Olá, sejam bem-vindas a mais um podcast Jesus e Suas Amigas. Seja bem-vinda você, mulher, com a sua família, para receber o que Deus tem para nossa vida hoje. Você sabe que essa mesa que Deus tem ministrado ao nosso coração, nós temos trazido mulheres que têm caminhado com Jesus, que têm vivido experiências com Ele, e para edificar a sua vida e para fazer uma diferença realmente no seu chamado, na sua trajetória, nas suas dificuldades, e que aqui você receba do bálsamo do céu, você receba da porção de Deus hoje para ser renovada, para ser abençoada, para ser alcançada. Então, se sinta em casa, se sinta bem-vinda para sentar aqui à mesa conosco e receber desse banquete do céu. E eu quero te pedir para você não deixar de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação, deixar os seus comentários, clicar em gostei. Por quê, Jennifer? Tudo isso faz com que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. O YouTube entende que esse vídeo é relevante e assim você vai estar abençoando o nosso canal, porque tudo que temos feito aqui é com muito amor, com muita oração para abençoar a sua vida. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que tem sido uma bênção nesse tempo. Ela era assim quietinha e de repente se tornou uma leoa. E a gente vai saber o que Deus fez na jornada e na caminhada dela. Seja bem-vinda, Dani Vargas, que sempre está conosco no Quarto de Guerra também, nos nossos áudios ali do Geração Reborn. Se você não faz parte do nosso áudio do Quarto de Guerra, então aproveita para você também se inscrever. Nós vamos deixar um QR Code com todos os nossos dados do Geração Reborn. Então você pode escolher o WhatsApp, Telegram. E ela tá assim, todo mês com a gente lá, abençoando a nossa vida, né, amiga? Amém, é verdade. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. É uma honra poder gravar os devocionais. Amém. Né? Eu vejo o quanto Deus tem abençoado mulheres, pessoas, né? Famílias, com os devocionais do Geração Reborn. Verdade. Então, glória a Deus pela sua vida, Jenny. Amém. E eu estou muito feliz de te receber aqui, porque eu conheço a Dani não só como pastora, né, amiga? Eu te conheci antes como ali, a esposa do Vini, a esposa do baterista. Né? Que ia para saídas, que ficava ali quietinha. E de repente, o que aconteceu? Pastora, pregando, com uma ousadia, com uma autoridade. Olha, mulher, você que tá aí quietinha, quando Deus te pegar, você não tem ideia da autoridade que Ele vai derramar sobre a sua vida. Assim como foi na sua vida, né, amiga? E eu queria que você contasse como foi sua trajetória para hoje você tá vivendo o seu ministério, o seu chamado. Como foi desde o início? Conta pra gente. Então, eu sempre fui católica, né? Sim. Eu sempre fui, mas eu era uma católica praticante, desde a infância, né? Os meus pais, eles, apesar de não serem praticantes, eles sempre se preocuparam em me levar à Igreja Católica. Sim. Então, eu fiz tudo que a Igreja Católica proporciona, né? Tudo que tem lá, catequese, crisma. Então, lá eu aprendi de Jesus, né? Lá eu me apaixonei por Jesus, eu entendi que Jesus morreu por mim, né? E fui católica até os meus 18, 19 anos, né? Que foi quando eu entreguei a minha vida numa igreja evangélica. Eu me converti na igreja Bola de Neve, me batizei lá. Legal. Em 2011, né? Mas assim, o fato de eu ser católica, de eu ter sido católica, de eu ter conhecido Jesus, isso colaborou muito para que eu já tivesse ali o meu coração aberto para aquilo que Deus tinha a mais para minha vida. E eu me lembro que, na época da Igreja Católica, eu fiz um retiro de crisma. Nesse retiro eu senti a presença do Espírito Santo muito forte, né? E quando eu ia para as missas, eu não conseguia sentir. Mas isso era uma experiência minha. Eu não estou falando que a Igreja Católica não vai te proporcionar isso. Mas eu não conseguia. E eu queria sentir aquilo que eu vivi no meu retiro de crisma. Então, eu falei, Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Então, eu comecei a buscar Deus dentro da minha casa. Então, eu orava com músicas evangélicas, né? Eu chorava aos pés do Senhor. E até que um dia uma pessoa me convidou para ir a uma igreja batista na Ilha do Governador. E aí eu fui 2 vezes nessa igreja. Eu falei, meu Deus, eu quero ser da igreja evangélica, porque é muito bom. Uhum. Só que era muito longe, eu só ia quando essa pessoa me levava. E eu buscava ali dentro da minha casa. Só que eu não tinha, assim, muito conhecimento da palavra. A igreja que eu congregava, a igreja católica, não tinha esse incentivo de conhecer a palavra, né? De estudar a Bíblia e tal. Então, assim, eu era aquela pessoa que eu amava Jesus, mas eu fazia muitas coisas
que são mundanas e não acreditava que aquilo ali estava errado, né? Até que um dia uma amiga minha me convidou para ir num culto da igreja Bola de Neve. Eu fui lá, entreguei a minha vida para Jesus e nunca mais saí dali, né? Ali foi um derramar de Deus, ali eu me batizei, passei por outras igrejas, até chegar na Igreja Batista Atitude, que na época era IBC Barra, no Rio Mar. Cheguei lá a convite de uma amiga. Na verdade, primeiro eu fui convidada para uma célula, uma amiga de infância, e eu fui para essa célula, fiquei apaixonada pela visão da igreja, né? Como a igreja vivia isso, as comunhões, nas células. Passei aí nessa célula, sendo de uma outra igreja na época. E só que a IBC Barra era muito longe para mim. Minha mãe, meus pais, eles me travavam bastante. Eles eram bem rigorosos comigo. E então eu não conseguia frequentar. Até que num retiro de evangelismo... Retiro de evangelismo não, num evangelismo de carnaval. De carnaval. Eu conheci o Vini, né? Que legal. E depois a gente começou a conversar, ele me chamou pra conversar. E aí, então, a gente começou a namorar e eu comecei a frequentar a célula dele. Saí de uma célula, fui pra célula dele. E aí, meus pais foram liberando, mas meus pais eram preocupados com a questão, né, da segurança e tal. Então, tendo uma pessoa que me acompanhava. E aí, então, eu fui pra IBC Barra, que hoje é a Igreja Batista Atitude. Isso lá em 2011. Eu não sei se você vai lembrar, mas a gente fez o Retiro Vida Vitoriosa juntas. Verdade! Fizemos! 2012, que eu acho que foi o retiro que eu fiz, né? Sim. E desde então, tô aí. Mas assim, até o ano de 2019, eu posso dizer que eu vivi uma vida cristã. Depois disso, parece que eu me converti de novo. Eu acho que, na verdade, eu me despertei, sabe? Sim. Porque eu não era muito, assim, envolvida. O Vini sempre foi muito envolvido, muito envolvido. Sim. Eu me lembro que no início do namoro eu chegava a ficar chateada, porque o Vini era o último a sair da igreja. O Vini era aquela pessoa que ele já tinha um chamado pastoral muito forte na vida dele e eu não tinha. Eu ainda não tinha despertado para isso. E aí, nessa trajetória, chegou em 2019. 2020. Início de 2020, veio a questão da igreja, da gente pastorear a igreja. Na verdade, em 2019, o Vini foi consagrado a pastor, lá na sede mesmo, na sede da nossa igreja. Mas até então, ainda não tinha despertado para isso. O despertamento veio somente quando a gente veio a assumir uma igreja. E ali eu me vi, assim, numa posição em que você, agora, só tem você. É agora ou nunca, né? E assim, eu nem gosto tanto de dizer, nossa, eu despertei quando eu precisei, sabe? Sim. Porque assim, eu me arrependo de não ter despertado antes. Porque hoje, o que eu vivo com Deus é algo assim que eu nunca vivi antes. Eu tô na minha melhor fase com Deus. Mas eu precisei estar num lugar para despertar para isso. E não precisa disso, sabe? Para mim foi assim, não precisa disso. E eu poderia já estar vivendo essa fase maravilhosa com Deus há muito tempo. Só que aí, como veio a posição, como veio, né, a responsabilidade, e aí eu precisei correr atrás disso, né? Correr atrás de me aprofundar em Deus e pregar o que eu não sabia que eu sabia pregar, que eu poderia ministrar na vida de alguém. Até então, na sede, eu já trabalhava, né? Já servia no Kids, que é um chamado de Deus muito forte na minha vida. Mas com mulheres eu nunca me envolvi, né? Então, quando a gente foi para a Igreja Batista Atitude da Zona Sul, eu me vi naquela posição e só tinha eu. Eu era referência para as mulheres. Eu falei, então vamos lá. E aí eu comecei ali o Ministério Preciosa da Zona Sul. E assim, bênção. Foi assim, eu me descobri assim em Deus. Sim. E eu me permiti. Eu disse sim. Sabe quando você diz, eis-me aqui? Joga. Eu me joguei, exatamente. E aí, o que eu posso dizer hoje sobre mim é que tudo que você vê em mim, qualquer tipo de capacidade, não vem de mim. É totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. Eu só disse sim, claro, né? Me aprofundei, busquei, né? Tudo para honra e glória do Senhor. Mas, assim, tudo vem dele, assim. Deus me capacitou de uma forma incrível. Sim. E eu me lembro que quando veio a notícia de que a gente ia pastorear essa igreja, porque, assim, até então, a gente até tinha o sonho de pastorear uma igreja, porque a gente já pastoreava um distrito de 60 células, mais de 60 células na sede.
E a Atitude estava numa época, ainda tá, né? Numa época de abrir muitas filiais, muitas igrejas filhas. E a gente achava que a gente ia para Campo Grande, porque Campo Grande na época estava iniciando o Point. E a gente tinha muitas células em Campo Grande. A galera de Campo Grande também já estava com essa expectativa, já estava orando por isso. Eu já estava meio que fazendo os meus planos, pensando onde eu iria morar, fazendo todos os meus planos voltados para, né, para sermos pastores de Campo Grande. Eu jamais imaginei a Zona Sul. Até que veio essa notícia, o pastor Josué ligou pro Vini, eu falei, meu Deus. E nesse mesmo ano, em 2020, no início do ano, uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, eu quero muito morar na Zona Sul. E eu dizia assim, eu não tenho a menor vontade de morar na Zona Sul. Eu lembrei disso, eu falei, meu Deus, o Senhor é quem Como dá a palavra, faz, né? O Senhor é quem diz para onde a gente vai. E aí o pastor Josué ligou pro Vini, e aí nós fomos lá conhecer. Eu nunca tinha ido na igreja Atitude da Zona Sul. E aí nós fomos lá conhecer a igreja. Eu me lembro que no primeiro culto que a gente foi, era finalzinho de pandemia, tinham 4 pessoas no culto. Eu virei pro Vini e eu falei assim, Vini, não senti de Deus que é aqui. 4 pessoas, então não vai sentir nunca. E a gente é acostumada, né, com a magnitude da sede. Chegamos ali a uma igreja menor, apesar de ser na Zona Sul, era uma igreja bem mais humilde, assim, né, se você comparar com a sede. Falei, eu não senti de Deus, eu estava muito ligada em Campo Grande. E aí, o pastor Freitas... ela era bem pequenininha mesmo, Era, né? bem pequenininha. Cabiam ali 200 pessoas. Com pandemia, 150, porque as cadeiras ficaram, né, afastadas. E aí o pastor Freitas ligou pra gente, falou, gente, calma, ora, não sei o quê. Aí a gente, vamos lá de novo, vamos orar mais um pouco. E a gente foi. E aí eu me lembro que quando a gente estava no caminho, indo, ali pegando a Niemeyer, o Senhor me lembrou do dia em que eu me casei, que eu peguei aquele mesmo caminho, porque nós fomos passar a nossa noite de núpcias ali no Sheraton. E aí o Senhor me lembrou desse dia. Eu falei, nossa, por que Deus está me lembrando disso? E aí o Senhor me lembrou que o meu casamento tinha esse propósito. Eu estava passando por aquele caminho, me lembrando daquilo, porque eu estava iniciando uma nova fase, assim como foi lá em 2013. Agora é uma nova fase para nós dois também. E nessa segunda ida lá, e aí... Falei, bom, eu acho que Deus está confirmando então, né? Sim. E aí eu falei, Deus, ok, o Senhor está confirmando, mas assim, quem sou eu, né? Eu nunca liderei mais do que... Não que isso seja pequeno, mas assim, eu nunca liderei mais do que uma turma ou células, kids. Agora eu vou liderar uma igreja? Como assim? E eu falei, Deus, eu não consigo, eu não tenho capacidade para isso. E aí eu comecei a me diminuir. E um dia eu estava na minha sala e chorando com o Senhor, dizendo, brigando assim com Deus. Eu dizia, Senhor, não consigo, eu não consigo, não dá para mim, eu não tenho como. E o Senhor me levou a abrir a palavra dele, falou comigo em Filipenses 4, e dizia assim, faça tudo o que você ouviu, tudo o que você sabe, e eu que sou o Deus da paz estarei com você. E aquela palavra ali me confortou. E naquele momento, eu tive uma visão de uma mão assim, me segurando e me levando. Foi uma visão mesmo espiritual. E todas as vezes em que eu me vejo diante de um desafio na igreja, de algo assim que eu me sinto muito incapaz, eu lembro dessa visão que eu tive, que era a mão de Deus me levando. E eu falei, Deus, então, se o Senhor está me chamando, eu vou segurar na sua mão, mas eu só vou se o Senhor for à frente comigo, porque de fato eu não tenho capacidade. Foi o Senhor que foi capacitando. Foi o Senhor que foi capacitando. E o que eu achei lindo, só do que você já contou aqui, foi essa fase do despertamento. Antes, você estava numa zona de conforto. Muito. Ele que tem o chamado. E tem muitas mulheres que até casadas, até pastoras, até já com uma posição, se colocam ainda nesse lugar, né? Da zona de conforto. E fica assim, não, o chamado é para ele, não é para mim não. Deixa eu ficar aqui quietinha. Eu não quero... Sendo que como é forte a responsabilidade, como é forte a gente assumir esse lugar. Quando a gente assume esse lugar de responsabilidade, a capacitação vem. A capacitação vai vir naturalmente. Muitas vezes a gente fala assim, não quero pregar. Não quero aceitar essa oportunidade porque eu não sei. Eu não tenho condição. Então, eu sempre acredito que quando você coloca a mão no arado, quando você se dispõe, quando você assume aquele lugar, Deus ele vai te capacitar para você viver aquele chamado e o despertamento vai vir. O que eu vejo, e eu estava até lendo um livro, Cartas às Igrejas de Francis Chan, e ele fala sobre a verdadeira igreja.
E ele faz uma crítica até aos templos de hoje, que você vai para a igreja, você senta, você ouve uma palavra e você acha que você é um cristão. Sendo que ser cristão não tem nada a ver com ir no domingo à noite, assistir um culto e voltar para casa e viver sua vida. Ser cristão é algo ativo, é algo que você precisa ser ativado espiritualmente. É amar o próximo, é pregar em tempo, fora de tempo. É você arregaçar as mangas e realmente fazer a obra de Deus. E muitas vezes a gente se acomoda. Não, sou cristão, vou domingo à igreja. Sendo que Deus não te chamou só para esquentar banco. Deus te chamou para você levantar, para você abrir a sua casa para uma célula, para você dizer, eu vou liderar uma célula, eu vou ajudar no Kids, eu vou servir na recepção. Alguma coisa precisa fazer. Porque se você for crente só para esquentar banco, tá faltando alguma coisa. E aí, muitas vezes, esse despertamento ele não vem por causa dessa falta de coragem de dizer eu vou, mesmo que eu me sinta incapaz. Eu vou, mesmo que eu não me sinta preparado para isso, eu não me sinta habilitado, eu sou novo convertido. Mas vai, começa a servir. Eu me lembro que o meu chamado, eu comecei nas pequenas coisas. E ali Deus vai te preparando para coisas maiores. Você começou como? Cuidando das crianças. Você começou ali servindo, ajudando o seu marido. Mas quando você se colocou no lugar de responsabilidade, que é assim, é agora, é com você, foi despertado uma Dani que estava dentro de você que você não conhecia. Uma mulher cheia da autoridade de Deus que você nunca nem sabia que existia. E eu digo porque eu vi essa diferença. Eu conhecia a Dani antes, quietinha, tímida. Demais. Quase não falava. Quase não falava. Né? Sim. E hoje prega, gente. Hoje lidera mulheres. E assim, Deus trouxe uma prosperidade sobre o seu ministério, né? Sobre o seu chamado. A gente vê o quanto a igreja cresceu, sobre o ministério de vocês, o pastor Vini, o seu. E como Deus fez você, assim, florescer. Como é lindo quando você disse sim ao chamado. Sim. Assim, Deus, eu vejo que Deus ele não tem, assim, os filhos que são preferidos ou, né? Eu resolvi abençoar esse ou aquele. Não, a oportunidade vem para todo mundo. Todo mundo tem o seu chamado. Todo mundo, né, tem ali a sua missão. Eu me lembro da parábola dos talentos, né? A parábola dos talentos, todos ali receberam uma missão. É claro que para cada um teve uma quantidade de acordo com a capacidade, como diz o texto bíblico. Mas todos receberam ali o talento para poder multiplicar. Uns multiplicaram, 2 multiplicaram. O outro servo, ele simplesmente guardou. E muitas vezes a gente está assim, guardando os nossos talentos, guardando as nossas sementes, paralisando no caminho. Não, agora não é o tempo. Não, eu não me sinto capaz. Eu não me sinto capaz e eu acho que eu nunca vou me sentir. Eu nunca, Jennifer, vou me sentir segura para subir no altar e falar sobre Deus, sabe? Isso é muito, muito forte. É muita responsabilidade, sabe? Então eu vou, assim, totalmente na dependência do Senhor. Porque eu acho que no dia que eu me senti segura, eu perdi a dependência. No dia que eu me senti totalmente assim, nossa, eu posso, eu sou capaz, acabou a unção sobre mim. A unção que Deus derrama sobre mim. Então, falando dessa parábola dos talentos, Deus, ele vai dar talento para todo mundo. Ele vai, né? Ele é justo. Sim. Né? Mas alguns vão investir naquele talento e outros simplesmente vão enterrar os seus talentos. E o que ele diz para aquele servo que enterrou aquele talento? Servo mau e negligente. Por quê? Porque o Senhor espera que a gente multiplique. O Senhor espera que a gente seja fiel, né? Como diz lá nessa passagem, né? Seja fiel no pouco. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Exato. Né? O problema é que hoje muitas pessoas, elas querem o muito, mas elas não são fiéis no pouco. Elas querem as bênçãos, mas elas não querem entregar. Elas não querem ter um tempo com Deus, elas não querem servir. Até porque os pequenos começos são desafiadores. E você não vê o resultado rápido. Então, ser fiel no pouco é permanecer mesmo quando você não vê resultado. Sim. É permanecer mesmo quando parece que aquilo está sendo em vão. Mesmo quando parece que aquilo não está surtindo efeito. E é exatamente aí que o nosso coração é provado. E eu me lembro porque muitas vezes saindo para pregar, uma coisa é você pregar para uma multidão, uma igreja lotada. Outra coisa é você pregar quando tem 4, 10 pingados de gente, sabe? E aí, é aí que o nosso coração é provado. Você prega com a mesma intensidade que você prega quando a igreja está lotada? Então, é permanecer fiel no pouco mesmo. E algo que, assim, Deus sempre colocou no meu coração. Quando você for ministrar o louvor, pregar, não importa quem está ali. O que importa é quem está recebendo. Então,
eu dou o meu melhor se está lotado, se está vazio. É esse coração que a gente precisa ter. Porque é o fiel no pouco o mesmo. fiel no pouco, porque assim, a gente faz pra ele. Exato. A gente faz pra ele. As pessoas serem abençoadas é uma consequência daquilo que a gente entrega pra Deus, certo? Sim. Então, assim, quando a gente não quer fazer, ou quando a gente faz de qualquer maneira, é porque, na verdade, a gente já deixou de fazer pra ele. A gente deixou de amar, né? A gente já deixou de obedecer, né? A gente já tirou Deus do centro. E isso é um perigo. Quando a gente entra numa de, eu não tô satisfeito, isso não tá me trazendo prazer, isso não tá me trazendo alegria, porque, na verdade, a gente não serve para prazer próprio. A gente serve porque a gente ama o Senhor. Sim, exatamente. Por amar ao Senhor. E o nosso foco tem que estar nele, né? E muitas vezes a gente coloca o foco, não fui elogiada, não fui reconhecida, não fui valorizada. A gente tem que olhar para Jesus, porque nem sempre a gente vai ter o reconhecimento das pessoas. Muito pelo contrário. Vão ter as críticas, vão ter pessoas que não vão receber aquilo que você carrega, mas você tem que continuar. Continuar sabendo que a sua fidelidade no pouco vai te promover para lugares altos. Vai te promover para grandes projetos que Deus tem para sua vida. E eu digo, os pequenos começos, eles não são fáceis de nada, né? Você vai ser tentado a parar, você vai ser tentado a desistir, mas é perseverar. Esse é o segredo do cristão. É perseverar. A gente tem que ser perseverante. E se hoje nós estamos aqui contando esse testemunho, então, estamos perseverando, né? Com certeza. Porque a gente já se conhece há alguns anos, né? Na época que eu participava ainda do louvor do Ministério Atitude, e a gente ia para cima e para baixo, e a Dani sempre ali quietinha. E eu fico feliz de ver que você tem perseverado, e não só isso, tem vivido esse despertamento na sua vida com Deus, no seu chamado. E como foi pregar pela primeira vez? Como foi assumir esse lugar, assumir o ministério feminino? Então, eu me lembro que no primeiro culto, Preciosa lá na Zona Sul, eu tava com muita expectativa porque já tinha muito tempo que não tinha culto de mulheres por causa da pandemia. E uma pessoa chegou pra mim e falou assim, olha, não cria muita expectativa não, porque não deve vir muitas mulheres não. Eu falei, meu Deus, mas eu orei, né? Eu entreguei pra Deus. E eu falei, bem, eu tô fazendo pra Deus, né? Eu tô fazendo o meu melhor. O Senhor sabe quem vai vir. E naquele dia bateu recorde de mulheres na igreja. E eu preparei uma palavra. E eu fui ali assim com muito, muito medo e tal, mas eu preparei uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração sobre perdão. Foi um público de 124 mulheres. E foi uma bênção, assim. Depois eu me assisti, eu falei assim, nossa, sou eu mesma. Sou eu mesma que tô falando. E as pessoas vão falar pra mim, nossa, Dani, você prega muito bem. Eu fiquei assim, gente, eu nem sabia que eu pregava. Eu prego. E desde então, todos os meses, a gente faz o culto Preciosa. Fui pregar no culto Preciosa da sede. Quando a Mari me chamou, eu falei, gente, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E a Mari me chamou para pregar num culto Preciosa da sede. Eu fui pensando, Senhor, onde o Senhor tá me levando, né? Mas Deus, amém. Eis-me aqui. E aí eu fui. E foi um culto online. Fui outras vezes também. E desde então, o Senhor tem me levado também para outras igrejas. Sim. Já fui pregar para mulheres, para conferência de mulheres. Assim, eu olho assim e falo, gente, se me dissessem isso... de Deus. Há, sei lá, 3 anos atrás, eu diria, não, impossível. Você tá louco? Mas Deus fez. Glória a Deus. E é lindo demais. Ver que Deus, ele pode pegar você, que tá aí quietinha, e te fazer uma pregadora da palavra dele. Assim como Deus fez na vida da Dani. E eu vi também, Dani, uma postagem sua falando sobre a questão da maternidade. Que você fez uma postagem sobre a importância da sua filha. Não só ser direcionada ao que deve fazer, mas ela vê você fazendo. Sim. Desculpa. Nada. Então, eu, em 2020, eu recebi uma direção do Senhor para deixar o meu emprego. Eu sou formada em contabilidade, sou pós-graduada em tributos. Sempre fui muito empenhada na minha profissão. Trabalhava numa grande empresa, tinha um salário muito bom, um cargo muito bom. E aí, de repente, eu recebi uma direção de Deus para que eu deixasse o meu emprego. Eu falei, meu Deus, meu salário faz diferença. Eu me formei para isso, sempre foi o meu sonho.
E eu falei, tá bom, se o Senhor tá me direcionando a isso, o Senhor precisa falar com meu marido. E orei durante um tempo, isso foi antes da pandemia. E aí veio a pandemia, eu falei assim, não, peraí. Eu já tinha falado com a minha chefe, falei, bom, agora com a pandemia eu vou trabalhar de casa, eu acho que dá pra conciliar. Por quê? Eu tava num tempo onde a minha família tava sem a minha presença, porque eu trabalhava muito. A contabilidade é uma profissão que te faz trabalhar demais. Imagina. E Ô, profissão difícil, gente. Eu não entendo nada. É muito difícil. é difícil, porque assim, fechamento, você vira à noite. Já virei noite trabalhando. Então eu tava num tempo em que eu chegava em casa e a minha filha tava me chamando de avó. Eu tava num tempo em que eu chegava... Avó? Avó, porque ela ficava muito com as avós. Eu tava num tempo em que eu chegava em casa e minha filha já tava dormindo. Então eu não Sim. tinha muito esse tempo com ela, com meu marido. Então o Senhor me direcionou pra isso. Eu falei, então o Senhor precisa falar com meu marido, porque não é uma decisão só minha, né? Sim. Impacta na nossa família. E aí, eu me lembro que o Vinícius chegou pra mim e falou assim, Dani, eu acho melhor você ficar em casa. Eu falei, nossa, Deus tá falando. E em outubro, eu saí do meu emprego pra poder ser mãe em tempo integral, pra poder ser esposa em tempo integral, pra cuidar da minha família, investir na minha família. E hoje eu já estou colhendo os frutos disso, sabe, Meu Jennifer? Deus. Eu tenho tempo com a minha filha, a gente faz devocional juntas. A postagem que eu fiz foi sobre o nosso devocional juntas, porque ela faz exatamente como eu faço, ela ora como eu oro, ela lê a Bíblia como eu leio, porque eu gosto de riscar a Bíblia, de sublinhar, né? Ela louva como eu louvo, ela louva os meus louvores, né? E lindo! ela vai pro mesmo lugar que eu vou pra fazer esse devocional. E isso só foi possível porque eu me despertei ali, né? O Senhor me direcionou e eu obedeci. Sim. E olha como Deus é tremendo. O meu salário, ele fazia muita diferença. Mas, desde que eu deixei, nunca nos faltou nada. Glória O nosso a padrão Deus. de vida não mudou. Não Glória mudou. a Deus Deus. proveu todas as coisas. Né? E hoje, você pergunta pra minha filha, o que você quer ser quando crescer? Ela fala, eu quero ser pastora. Que lindo! Porque ela vê essa referência nossa dentro de casa, sabe? Ela ama a igreja, ela ama as atividades da igreja, ela ama orar e louvar a Deus. Então, assim, Que foi lindo. o melhor e maior investimento da minha vida. E eu já estou colhendo esses frutos hoje. Meu Deus. E isso mostra a importância da gente voltar para casa, né? Entender que no lar é o nosso maior ministério. É que é ali que nós somos, de fato, cumprimos a nossa missão. É ali que o Senhor nos convida a gente se posicionar de maneira intencional. Porque eu acredito que uma mulher posicionada, ela transforma o ambiente da sua casa. E porque você se posicionou, você se tornou uma referência para sua filha. Você se tornou um exemplo. Uma coisa é você dizer para sua filha que ela tem que orar. Outra coisa, ela vê você buscando. Sim. Ela vê você lendo a Bíblia. Ela vê você tendo essa experiência com Deus. E isso leva a sua filha a também viver isso, a usufruir disso. E eu acho que hoje o que a gente mais precisa não é só ensinar, mas é mostrar você fazendo. É mostrar mesmo um caminho. É ensinar no caminho, né? Dizer qual é o caminho, mas você levar nesse caminho, né? Nesse caminho. Caminhar ali junto, né? No dia a dia. E eu acredito que é desafiador. Imagina ter que abrir mão da sua renda, abrir mão do seu trabalho. Não foi fácil. Mas quando a gente faz na direção de Deus, e a gente também tem que entender que foi uma direção específica. Quando a gente se move na direção de Deus, tudo flui. Deus confirmou no coração do marido, Deus foi confirmando no coração. E óbvio, gente, não é algo que vai ser para todos. Tem gente que não é essa a direção de Deus, né? Para parar de trabalhar. Sim. Então é algo muito específico. Foi específico da minha profissão, foi específico do que eu vivia. Eu trabalhava longe, sabe? A gente já tinha uma vida agitada com a igreja na sede. E assim, não foi porque algumas pessoas dizem, foi porque vocês resolveram assumir igreja, foi porque vocês decidiram assumir igreja. Não foi, porque Deus me deu esse direcionamento no início de 2020. E a gente só foi assumir a Atitude Zona Sul em julho. Então, desde o início, né, desde janeiro, eu já estava orando sobre isso. Depois eu fui entender que também tinha a ver com a igreja que a gente iria assumir. Fez mais sentido ainda, né? Então, assim, foi direção de Deus. Não significa que esse é o padrão. Sim, exatamente. Mas fato que o padrão é o ministério... O nosso primeiro ministério em casa. Nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Então, a gente mesmo... Eu tenho uma amiga que ela trabalha muito,
Mas assim, eu fico admirada com a maneira que ela conduz. Ela tá no trabalho, mas ela faz FaceTime com a filha. Ela tá o tempo todo, busca de todo jeito estar muito presente na vida da filha. Levando ela a ter devocional, levando ela a ter vida de oração. Todos os dias ela pergunta, e aí, já orou? Já leu a Bíblia? Então ela é muito incisiva com isso. Porque se o seu filho não tiver experiência com Deus, meu Deus, o mundo tá aí de braços abertos. Para pegar o seu filho, para mostrar um mundo de facilidades. Eu fui passear com o Elias sábado agora, a gente foi dar uma volta na praia à noite, e eu falei assim, meu Deus, o mundo tá aí. É drogas, é bebida, é tudo querendo tragar o seu filho. Então, se ele não viver uma experiência com Deus, isso vai ser muito atrativo, as coisas que o mundo oferece. Sim, e a Bíblia é muito, muito maravilhosa mesmo, né? Porque a influência dos pais sobre os filhos é até os 12 anos. Depois dos 12 anos, a influência são dos amigos, é do professor. Então, assim, tudo que você precisa ensinar é até os 12 anos. É na infância que a criança ela vai aprender e ela vai aplicar aquilo dali, aquilo ali vai direcionar a vida dela, né? E tem uma pesquisa que diz que dos 4 aos 14 anos, o índice de conversão ao cristianismo é de 80%. Depois dos 14 anos, cai para 20%. Então, assim, olha a importância. Deus. Olha a importância sobre ensinar o caminho na infância. É na infância. A Bíblia, né? A Bíblia é maravilhosa. Bíblia ensina a criança no caminho, porque quando crescer, não se desviará. Não se desviará. Exatamente isso. Exatamente. Nossa, muito forte essa estatística. Eu não sabia. É, muito forte. E assim, ainda tem um outro estudo que diz que a mãe tem influência até os 6 anos. E dos 7 aos 12 já é a figura paterna. Então, a mãe tem uma influência de que idade? Que idade? A mãe tem uma influência até os 6. Até os 6. Bebezinho até os 6. Sim. Depois, a referência é o pai. Então, a importância da paternidade. A importância que da vai paternidade. até os 12 anos. Ali precisa muito da referência do pai. Precisa. Uau! Que lindo. Olha aí, ó, chaves para você ser intencional na sua criação com o filho, né? Porque nós precisamos ser intencionais. O que eu vejo... E eu vi até um pastor que eu gosto muito falando isso. Ele fala assim, que você dá um alimento para o seu filho a vida inteira. Você está ali criando, você está alimentando. Ele vai para a faculdade. Aí vem um professor 3 vezes na semana que dá um alimento para o seu filho que faz com que ele negue tudo que ele viveu dentro de casa. E aí isso não está apenas... mostrando que o filho, quando ele entrou na faculdade, ele se desviou. Porque tem muito isso. Não, isso, na verdade, está denunciando, ele fala, o alimento que ele recebeu dentro de casa. Sim. A gente precisa... Eu fiquei assim, meu Deus! Sim, assim, a gente não tem como esconder os nossos filhos numa bolha. Seria maravilhoso se a gente pudesse, né? Olha, tapa os seus ouvidos disso e disso, daquilo... Mas a gente precisa o quê? Preparar os nossos filhos para o mundo. Porque eles estão no mundo. Sim. Então a gente precisa preparar. A gente prepara na infância. A gente ensina o lugar de refúgio, o lugar de abrigo, o lugar certo, o caminho certo, né? E aí, as setas, elas vão vir. Vão vir na adolescência, na faculdade. Só que o seu filho, ele vai estar preparado com aquilo que você ensinou, né? Na infância. Sim. E na pré-adolescência. Isso, gente, algumas pessoas têm o entendimento de, eu ensino porque eu levo à igreja. Só que assim, uma vez por semana, numa semana de 7 dias, é muito pouco. Tem que ser uma coisa diária. Tem que ser um investimento diário. E os nossos filhos são, né, as nossas maiores riquezas, são heranças do Senhor aqui. E o que eu vejo muito hoje é um mundo incentivando, impulsionando famílias, mulheres a trabalharem cada vez mais, sabe? Busquem mais o mercado de trabalho, busquem posições, né? Cresçam, né? E isso... Seja independente. Seja independente, busque, não dependa de marido, não dependa de família, né? Seja alguém na sociedade. Só que assim, a gente tá na contramão do mundo. Então, quando a gente busca isso, há um perigo, né? Sim. Há um perigo da gente deixar o nosso coração ali, não ter tempo para investir dentro de casa, e aí quando você for perceber, que você não investiu o que deveria investir, que você não conseguiu ensinar no caminho, já vai ser tarde. Porque olha o índice que eu te falei, né? Até os 14 anos, tem aí uma possibilidade de 80%, né, de chance de conversão. Sim.
E até os 12 anos é a influência que você tem. É muito drástico, porque depois cai para 20% depois de 14 anos. 20%. É uma queda absurda. É por isso... De 80 para 20. Sim, é por isso que Satanás tem investido tanto na vida das crianças. E é por isso que a igreja precisa despertar na vida das crianças. Despertar como igreja, né? Os ministérios das igrejas, os ministérios kids, né? O que se via até um certo tempo no ministério infantil, a visão das pessoas sobre o ministério infantil era: ali é um lugar para as crianças ficarem, para que elas não atrapalhem o culto dos adultos. Meu Deus! Isso era uma visão e ainda é uma visão de hoje. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, que tem revolucionado. Tem muitas igrejas assim. Ainda tem muitas igrejas assim. Que, tá? na verdade, não existe nenhuma ministração pra igreja. Não existe. Para as crianças. Elas só ficam ali brincando. Folhinha para desenhar, que não ensina nada. Isso. Né? E um tempo precioso ali que você poderia estar dando ali chaves, né? Pedras preciosas ali, né? Plantando ali. O coração de uma criança é um terreno fértil. Sim, é. E ali a gente vê muitas igrejas ainda negligenciando isso, mas assim, em nome de Jesus vão despertar. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, que tem sido referência e revolucionado aí essa geração de líderes de ministério kids, mas a gente vê o porquê, né, que o inimigo tem investido tanto na vida das crianças, porque de fato elas são assim, terreno fértil, e elas são a geração, né, a próxima geração que vai vir aí, que virão os pastores, né? Missionários, evangelistas. Então, o que ela aprende hoje é o que ela vai levar para uma vida. É uma geração lá na frente, né? Que vai vir aí ou para revolucionar o mundo ou não. Então, nós como igreja, a gente precisa ter essa percepção. A gente precisa ter esse olhar voltado de: eu não posso perder tempo, eu preciso ensinar, eu preciso preparar essa criança. Porque muitas crianças que vão ali para o Ministério Kids, elas não têm esse investimento, essa atenção dos pais dentro de casa. Muitas vezes não por culpa dos pais, né? Às vezes não falta tempo, às vezes falta entendimento, conhecimento. Então, nós como igreja, todo o tempo que a gente tem é precioso para ensinar a criança, para preparar a criança, porque o mundo jaz do maligno, está cada vez mais pior, né? Está cada vez pior, assim, em relação às ideologias, né? Aos ataques das nossas crianças. Então, a gente não pode recuar. A gente não pode recuar. Quem vai recuar é o inferno. Sim. Então, a gente precisa, como igreja, não só pastorear a vida daquela criança, mas também ensinar famílias. Sim. Lá na nossa igreja, por exemplo, agora, nesse sábado, a gente vai ter o encontro dos pais. Porque a gente pastoreia não só as crianças, a gente também cuida dos pais. A gente ensina os pais a pastorearem, né? Como cuidar, né? Eu faço essas postagens no meu Instagram sobre o que eu vivo com a minha filha para incentivar mesmo. Sabe? Porque é isso que a gente precisa viver, é isso. Sim. Esse é o segredo, sabe? É o dia a dia, é vida na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos são alvos, são presas fáceis na mão do inimigo. Mas se nós prepararmos, se nós investirmos o nosso tempo, eles serão flechas de fato. Flechas para esse tempo e num tempo vindouro também. Meu Deus. E a gente vê isso, por exemplo, a mãe de John Wesley. Sim. Quem ela foi? Existe uma influência muito forte das mulheres reformadoras no tempo da reforma. Sim. Então, assim, a mulher, ela tem esse lugar, esse posicionamento. Ela pode gerar missionários, profetas, grandes pregadores que vão impactar presidentes de nações, que vão impactar baseado na palavra de Deus. Na palavra então, de a gente não tem ideia do que uma criança ela vai se tornar. Hoje é uma criança, mas amanhã pode ser presidente de uma nação. Sim, exatamente. Hoje é uma criança, mas amanhã pode ser um dos maiores pregadores do Brasil e do mundo. Hoje é uma criança, mas amanhã pode ser um dos maiores missionários que vai para a África, a Índia, vai levar a palavra de Deus. Então a gente não tem ideia da semente que está ali. Qual o projeto que Deus já tem para aquela criança? Mas como a nossa missão é levar a palavra, direcionar e preparar o coração dessa criança para ela ser tudo que Deus quer que ela seja. Ela não vai ser 50%, ela vai ser 100% de tudo que Deus desenhou e designou para aquela vida. Sim. Então a gente tem que ser facilitador do ministério e do chamado que Deus tem na vida dessa criança. Na vida dessas crianças. E assim, eu já vivi tantas experiências assim com as crianças, sabe, Jennifer? Eu me lembro de um dos retiros da nossa igreja de crianças, em que em uma das ministrações, uma das crianças que eu estava ali cuidando, ele tinha 12 anos, ele viu Jesus. Ele chorava e falava assim: tia, eu vi Jesus. Eu, como assim? Como é que foi? Tia, ele estava me chamando para ser pastor.
Olha isso. A criança falou pra mim. E aquela criança era uma criança que já tinha sido abusada. Eu falei, tá explicado por que Satanás tá tentando tanto contra a vida dessa criança. Sempre tem isso. E aí ele saiu dali impactado, porque ele conseguiu ver, assim, viu mesmo, sabe? Jesus, ele disse que Jesus estava em cima do altar, com as mãos assim, chamando ele, dizendo, vem porque você vai ser pastor. E ele chorava. Uma criança de 12 anos tendo uma experiência dessa. Também isso já vi, marcou a vida dela. Marcou a vida dele. Sempre. Também já vi criança, nessa mesma idade, com legião de demônios. Então, assim, há quem diga que a criança, né, tá protegida. Criança não é de Deus, demônio não entra, não tem manifestação. Já vi também, de forma, assim, assustadora, assim, coisas assim que eu falei, meu Deus, eu já tinha... inclusive, foi a que mais me deixou, assim, impactada, assim, sabe? Assustada, porque a gente, como pastores de igreja, a gente vê muita manifestação espiritual. Eu já tenho muita experiência, já vi muitas em adultos, mas em criança, assim, da forma como eu vi recentemente, eu fiquei assim, meu Deus, o inferno não está de brincadeira. O inferno não está de brincadeira, né? E eu lembro que nesse momento de libertação, a gente estava ali em oração por essa pessoa, por essa criança, e o Espírito Santo me levou a abrir a Bíblia. Eu não estava orando por essa pessoa, por essa criança em específico, eu estava mais de longe, mas eu peguei a Bíblia de longe, eu abri a palavra e eu comecei a ler a palavra de longe. E essa pessoa, essa criança, ela estava ali com aquela legião. Quando eu comecei a ler a palavra de longe, ela olhou para mim assim, cruzou o olhar com o meu e caiu de joelhos, como se tivesse sido assim, apunhalada, sabe? Você vê com o poder que há na palavra. Quanto mais eu lia, mais doía, assim. Os demônios iam saindo, assim, por causa da palavra, né? Do poder da palavra. Enquanto eu falava, e eu estava de longe, eu não estava ali falando diretamente para ela, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, voltar os nossos olhos, né, para as crianças, sabe? Sim. Voltar os nossos olhos entendendo que, como igreja, como pai, como mãe, nós temos uma responsabilidade sobre as crianças. Meu Deus. Muito forte. Muito necessário para esse tempo, né? Que estamos sendo tão bombardeados. Mas a gente não pode perder a oportunidade em nenhum tempo que ele passa. Eu lembro também quando Jesus me chamou para o ministério com crianças. Eu estava nesse retiro de carnaval em que eu conheci o Vinícius. Retiro não, gente. É porque eu também, nesse tempo do Dia do Evangelismo da IBC Barra, a gente fez um tempo de retiro com algumas pessoas da célula. Que teve isso. Na praia, lembra? Sim. E a gente estava ali num momento e uma menina que era da minha outra igreja, ela falou, gente, Deus está me incomodando aqui para orar. E ela começou a orar especificamente por cada um. E quando ela chegou para orar por mim, ela falava como Deus, né? E ela falava assim, filha minha, eu te chamei para cuidar dos meus pequeninos, porque você tem o coração como o deles. E aquilo ali marcou a minha vida, o dia em que Jesus me chamou para cuidar. Sim. E o ministério, ele vai ter os seus desafios, né? Teve um tempo também que eu quis desistir do meu ministério, do ministério com crianças, né? Quis desistir por causa de pessoas, porque pessoas não tinham esse olhar que eu tinha, isso me frustrava. E aí eu fiquei desmotivada, porque eu tirei os meus olhos de Jesus e coloquei nas pessoas. E eu entreguei tudo. E eu falei pra pastora, pastora, eu não quero mais, estou entregando aqui o ministério, não dá pra mim. E aí a pastora, muito usada por Deus, pastora Camila Freitas, muito usada por Deus, ela virou pra mim e falou assim, mas quem te chamou? E aí nesse dia eu lembrei do dia que o Senhor me chamou, sabe? E eu falei, nossa, realmente, eu não tô aqui por causa de pessoas, eu tô aqui porque Jesus me chamou. Jesus disse, eu te chamei. Exatamente. É lembrar quem nos chamou. Quem nos chamou. Porque quando a gente tira os olhos, né, do Senhor, quando a gente se esquece, a gente tem que sempre se lembrar do dia em que a gente foi chamado. Porque quando a gente tira os olhos disso, quando a gente se esquece disso, a gente começa a desanimar, a desmotivar. Porque Jesus não nos chamou a gente para um mar de rosas. Deus não chamou. O chamado não é, nossa, vai ser agora só vitória, né? Sim. Não, tem desafios, mas vale muito a pena. Eu falei, não, realmente, não vou deixar não. Porque Deus me chamou. E eu continuei. E hoje eu tô à frente também do Ministério Kids da nossa igreja. E com muito orgulho, eu falo que assim, eu cheguei na Atitude Zona Sul, não por mim, tá? Tá repreendido toda a vaidade aqui. Mas eu cheguei no Ministério Kids da Zona Sul, já era uma igreja estabelecida, né? Eu vou falar um pouquinho desse desafio também do início da igreja. Já era um ministério estabelecido lá, mas era
o retorno de uma pandemia. Então, estava um pouco defasado. Algumas pessoas desmotivaram nessa caminhada. Sim. E ali a gente tinha pouquíssimos servos. E eu nunca tinha liderado um Ministério Kids. Eu já liderava, assim, supervisionava célula, liderava turma de Ministério Kids. E ali eu fui liderar aquele ministério, levantar pessoas, estruturar um Ministério Kids. E hoje, o nosso Ministério Kids, ele virou uma referência na Zona Sul. Olha que bênção. Glória a Deus! A gente fez recentemente um evento que a gente chama de Team Day. A gente recebeu outras igrejas. E a gente está indo agora, eu estou indo com o Vini agora ministrar numa igreja no Rio Grande do Sul sobre o Ministério Kids. Já fui para outras igrejas aqui no Rio ministrar sobre o Ministério Kids por causa do que tem acontecido no Atitude Kids da Zona Sul. Então, era um ministério que tinha lá 3 turmas. E aí, Deus, ele foi assim me direcionando, me capacitando. E hoje a gente estruturou um ministério onde ele tem áreas dentro dele. Ele é uma igreja, né? Eu falo pro Vini, o Vini já entendeu isso, a gente fala pra igreja. É uma igreja dentro da igreja. Dentro da igreja. A gente tem ali o Ministério de Louvor do Kids, o Ministério da Intercessão do Kids, o Ministério do... É uma mini igreja. É uma mini igreja. O Ministério da Recepção do Kids. A gente tem o Ministério do Teatro do Kids, o Ministério dos Materiais do Kids, o Ministério da Inclusão do Kids. Então, a nossa igreja, eu falo com muito orgulho, é a igreja mais estruturada nesse sentido, né? De áreas de organização, das igrejas filhas da Atitude, né? E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque, assim, a gente cresceu, assim, de uma forma muito rápida. Eu amadureci de uma forma, assim, muito rápida. Eu vejo que não foi, assim, não veio de mim. Foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Sim. Foi necessário e sobrenatural. Deus tinha um propósito nisso, né? Tem um propósito nisso. E quando a gente chegou lá na Zona Sul, falei, né, os 4 pessoas, aquilo dali, eu falei, gente, que desafio. Era uma igreja que já existia, era uma igreja pós-pandemia, né? Os pastores daquela época estavam ali deixando. Foi uma transição muito rápida, foi assim, 15 dias de transição. E a gente já estava ali. E aí a gente teve que conhecer todo mundo. Eu não conhecia praticamente ninguém, um ou outro, mas não tinha tanta intimidade, só de ouvir falar da época da sede. E aí a gente teve que conhecer, conquistar as pessoas. Então aquilo ali para mim foi também um grande desafio, né, de chegar e dizer, oi, gente, agora nós somos os pastores, né, vamos se conhecer, vamos trabalhar juntos. Ninguém conhecia a gente. A transição de ministério é muito desafiador, né, porque as pessoas têm apego ao outro. Sim, pessoas ficam no caminho, pessoas, né, que já está... É um motivo para quem já está desmotivado, para quem já está desanimado, né. E aí a gente teve que fazer esse trabalho aí de formiguinha, né, de visitar, de conhecer, né? Acaba que você tem que provar que, poxa, eu tenho condições de pastorear uma igreja. A gente precisa aos pouquinhos, né? E conhecendo as pessoas e deixando a igreja com a nossa cara, do nosso jeito. Então a gente chegou ali, tinha 4 pessoas no culto, mas é claro, era fim de pandemia. Era uma igreja que tinha ali aproximadamente umas 300 pessoas frequentando os cultos, né? Os 2 cultos, tinha um culto de manhã e culto à noite. Nessa transição, algumas pessoas, infelizmente, acabaram deixando, né? Sim. Mas novas pessoas também chegaram. E muito mais. Hoje são 800 membros. Meu Deus! 800 membros. Deus. Eu olho assim, eu falo, gente, tem pessoas que eu não sei nenhum nome. Eu louvo a Deus. Eu falo, irmã, irmão. Por quê? Porque eu vejo que Deus, ele tá acrescentando e a gente tem cumprido o nosso papel ali, sabe? E isso foi uma palavra que Deus me deu também. Sim. Deus, ele é muito maravilhoso comigo, assim. Deus sempre me responde. Quando eu me converti, a minha amiga, né, que me levou para a igreja, ela dizia, nossa, Dani, parece que você é uma flor, assim, muito, muito bonita, que chama muita atenção no jardim de Deus, porque Deus só falta descer e falar face a face com você. E Deus fala muito comigo. E eu me lembro quando Deus, ele me deu uma palavra dizendo que ele multiplicaria, acrescentaria muitas pessoas à igreja, sabe? Aquilo ali me deu um certo conforto. Eu falei, a igreja do Senhor, eu não preciso me preocupar. É claro, eu preciso pastorear, eu preciso, né, ter uns momentos de confronto e tudo mais. Mas assim, eu não preciso ficar pensando, ai, poxa, será que vai dar certo, será que não vai? Se o projeto é de Deus e eu estou no centro da vontade de Deus, vai dar certo. Amém. Vai dar certo, né? Amém. E desde então a gente tem visto, assim, o sobrenatural de Deus, assim, ministérios estruturados, né? A gente tem... Agora a gente está começando com embaixadores do rei, a gente já tem o Mensageiras do Rei, Ministério dos Atletas, dos Esportes, né? Ministério dos Atletas da IBA. A gente já está aí indo para o 4º culto e tem sido uma bênção. Lá na Zona Sul tem muitos atletas, a gente tem conseguido alcançar essa galera também através dos cultos. Então, assim, tem sido assim, a gente tem visto assim a mão do Senhor sobre
a nossa igreja, sabe? E como vale a pena se lançar, né? Como vale a pena. Eu falei, gente, como que eu não vivi isso a vida toda? Sim. Eu só queria estar aqui o tempo todo. Eu não me vejo em outro lugar, não me vejo fazendo outras coisas. Eu me lembro que quando eu disse, olha, eu vou deixar o meu emprego, muitas pessoas falaram, você tem certeza? Você não vai aguentar. Você vai ficar em casa, cuidando de marido, de filha. Sim. Jennifer, eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Meu Deus! Em cuidar da minha família, em pastorear uma igreja, sabe? Em resolver problemas de igreja, né? Em poder abençoar, em ser esse canal de bênção Sim. na vida de mulheres, na vida de tantas pessoas lá na igreja, Sim. de se tornar essa referência, né? Olha que responsabilidade, se tornar essa referência para a igreja, né? E eu louvo a Deus porque eu vejo assim que, como ele me disse lá atrás, né? Com a mão dele me deu a visão, né? Eu vejo literalmente a mão do Senhor me levando, me carregando todos os dias, desde que eu acordo até a hora que eu vou deitar. Eu vejo a mão do Senhor sobre mim, sabe? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E é lindo ver a sua trajetória e ver o quanto vale a pena obedecer e estar nesse lugar de obediência. E a gente já tá terminando. Já passa rapidinho. Mas eu queria que você deixasse uma palavra para essa mulher que está aí tímida, que está aí na zona de conforto, que está com medo de se jogar, que você deixasse uma palavra para ela hoje. Olha, eu quero dizer para você, mulher, não fica na sua zona de conforto. Eu sei que ali é um lugar cômodo, né? É um lugar onde a gente se sente segura, mas isso é uma enganação. Porque a gente deixa de viver coisas lindas e extraordinárias, sabe? É desafiador. Mas quando você olha pra trás, quando eu olho pra trás e vejo tudo que eu tô vivendo, é como eu falei, como que eu não vivi isso antes? Vale muito a pena. Então, assim, independente da sua dor, independente do seu processo, haja nesse momento. A gente falou aqui da parábola dos talentos, né? Algo que me chama a atenção nesse texto, eu tô falando desse texto porque eu li ele recentemente. O que me chama a atenção nesse texto é que os servos que foram fiéis tiveram multiplicações, o Senhor os colocou sobre o muito, eles agiram imediatamente. Algumas versões vão dizer essa palavra. Eles semearam, eles investiram imediatamente. O que diz para nós que nós não podemos ficar parados, porque o reino de Deus ele está em movimento. E se a gente não se movimentar, aquilo que a gente tem, como diz essa parábola, até o que a gente tem vai ser tirado, porque o reino de Deus se movimenta e para nós é um privilégio viver isso. Não há lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus e caminhando na direção que o Senhor nos chamou. Então se lança, se joga, viva o extraordinário, porque é isso que Deus tem para cada uma de nós. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhas que o preferem. Aleluia! Glória a Deus! E a minha oração é que a sua vida seja abençoada, edificada com esse podcast. Que você saiba que quando a gente se lança e diz sim para Deus, por mais que você se sinta improvável, é o favor dele que vai estar sobre você. Ele vai abrir a porta, ele vai mover as montanhas e você vai ver o cuidado do Senhor na sua vida. Você vai ver que vale a pena ser fiel. Nunca desista da sua caminhada com Deus, permaneça, persevere, porque o Senhor é contigo. Amém? E até o próximo podcast, se Deus quiser. Um Amém. beijo. Obrigada, Dani. Obrigada a você. Amém. Que Deus abençoe.